Câmera lenta representa. Eu não sou TikToker, valeu? Bem melhor. Oi, meu nome é Cedilha e hoje eu vou falar sobre uma treta que aconteceu recentemente com a Bu Unzueta e com a Tatá Staniek. Stanek? Vou dar um leve contexto de quem são essas duas. A Tatá não preciso falar muito. Eu não sei, eu corri atrás de pesquisar um pouco sobre ela, não sabia que ela tinha marca de roupa, marca de tênis, eu não fazia a menor ideia. Mas é a esposa do Júlio com Mastercard. Quem é Bu Unzueta? Ela é uma influenciadora que cria conteúdo pra internet desde 2008. Ela fazia conteúdos pro Twitter e pro antigo Orkut. Tem uma galera que nem era vivo nessa época que hoje em dia tá acompanhando as redes sociais. Nem eu usei muito o Orkut, não era muito da minha época, não tinha muito acesso, perdão. Mas se ela tá até hoje fazendo conteúdo, ela tem uma das 7 chaves pra desligar a internet. Cuidado. Em 2014, ela migrou do Orkut e do Twitter pro YouTube, com um canal junto com uma porrada de gente. Vai estar uma lista aqui passando, porque eu tô com preguiça de ficar lendo. Um canal chamado Nosso Canal. Pra 2014, era bem criativo. Mas ela não ficou muito tempo nesse projeto, porque um ano depois, ela saiu pra criar um projeto pessoal dela. A Bu 360. Eu arrotei no meio da frase. Não vai cortar. Não vai cortar. Não insiste. Enfim, ela é uma celebridade de longa data. Elas fundaram um podcast... delas, lá na pandemia em 2021. A pandemia já faz 4 anos. Por que eu tô falando dessas duas? Recentemente, a Bu foi convidada para participar de um episódio lá no programa da Blogueirinha. Um dia era um programinha de 1h30, que elas ficam conversando e tudo mais. Vou ter que dar os parabéns pra Blogueirinha, que ela fez umas perguntas interessantes. A conversa não ficou um tom de briga. Umas perguntas muito boas. E por que você saiu do pod delas? Blô, porque não teve, assim, a intenção de renovação do meu contrato por parte da empresa mesmo. E aí, mas assim, tá tudo bem. Eu entendo que é um ciclo natural, né, do projeto. Entendo muito. E aí, foi isso. Nossa, não quiseram renovar seu contrato? Mas eu acho que porque eles quiseram reformular mesmo, sabe? Eu já desconfiava um pouco, porque lá no início mesmo, lá em 2021, teve um episódio que foi meio acabado às pressas, que a produção do podcast tava fazendo uma movimentação meio barulhenta, que chamou muita atenção da Tatá, e ao vivo mesmo ela teve que se retirar pra organizar, porque a mesma produção do pod delas foi a produção do podcasts, ou melhor, o podcast da Virgínia. Eu não sabia, não é possível que a Virgínia tem dedo nessa conversa toda. Eu não esperava. Eu realmente não tinha ideia. Ô, Nathan, eu tô tentando ser muito profissional, cara. Mas assim, não dá pra você tirar a câmera. Não, tá rolando ainda. Entendi. Não parei ainda, não. A gente tem que acabar? É, eu acho que tem, pelo visto. Mas continua, amiga, tô escutando. Não, amiga, tô tentando respirar. Vocês me dão licença? Sim, amiga. Não, porque assim, o podcast delas é na sala na frente do nosso, com a mesma produtora. Eu acho que se eles quiserem pegar os dois, que eles se estruturassem pra isso, Sim, sabe? entendi. Então a gente se Faltou sentiu... estrutura. Mas isso aconteceu há 4 anos atrás, lá no início. Ainda era pandemia. Depois que ela soltou essa pérola que a empresa não quis renovar o contrato, não foi uma decisão dela se retirar, fica meio estranho. Como é que um podcast não vai querer manter o contato com uma celebridade desde o Orkut? Pra mim é um fato muito estranho você ser uma celebridade do Orkut. Ter sido, pelo menos, né? Que Deus o tenha, Orkut. Mas você querer não ou ficou não. chateada quando isso aconteceu? Ou você já tava esperando? Não tava esperando. Fiquei chateada, mas eu entendo também. Muitos anos de podcast, depois dessa coisa da Virgínia e tudo mais. Você acha mesmo que ela tá esperando uma retirada depois de 4 anos? Tá ligado? Uma demissão depois de 4 anos? O que ela ia responder nesse momento? Eu tava assim, ela ia dar uma de Carol com K, tá ligado? Não tem muito. Como é que você espera uma situação dessas? Se você tá num CLT, beleza, você fica lá fazendo pouca produção e coisa do tipo, mas 4 anos, irmão? 4 anos já teria esquecido. Porra, meu Deus, mano. Juro. Depois dessa pergunta meio besta, o Bruno, ou melhor, a blogueirinha, fez uma pergunta até que inteligente sobre a amizade delas, porque elas eram amigas. Eu fiquei curioso pra saber como é que ia ficar a amizade delas. Se você não quis mais ter amizade, foi uma decisão sua ou também já tava se encaminhando pra isso? Não tava se encaminhando pra isso, mas a gente não tem mais uma amizade. A mesma ou não tem? A gente não tem. Não tem amizade nenhuma. E a Bu explica que a amizade meio que se acabou. Não que vai ter a mesma conexão. Basicamente um divórcio na amizade delas. Que não tem mais amizade, não tem mais como ter amizade. Faz até que sentido isso. Eu quero imaginar quando o Caio tiver a habilidade de pensar e tentar entender que a madrinha dele é famosa desde uma rede social que foi brutalmente assassinada pelo ET do Marquinhos Zuckerberg. Aquele
Reptiliano. Não, falei brincando. Tomara que esse moleque não vire conteúdo igual as filhas da Win Rosa, pra não levar processo, viram quando eles estão doentes. Esse moleque vai ser gigante. Esse moleque com 12 anos vai estar levantando um Corsa 2008 automático, 2 portas. Vai cumprimentar se estiver no ambiente, assim, ser educada, sim, mas amizade não tem. Eu acompanhava tanto o pod delas que eu nem lembrava que elas já saíram há um ano. Eu não acompanhava, essa é a verdade. Não fazia a menor ideia. Mas depois do EP da blogueirinha, virou até notícia em um monte de portais de notícia, virou fofoca e tudo mais. Sendo que isso já aconteceu há um ano, essa retirada dela do podcast. Ela não ser mais apresentadora. Vamos criar novos memes? Vamos criar. Esquece o 6-7, esquece o Tum 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 Sahur. Vamos voltar com os memes antigos ou fazer algumas coisas mesma vibe? Estamos precisando urgente. Nessa época eu tava até trabalhando, não tinha tempo pra ficar vendo essas coisas. Essa sinceridade. Nem canal eu tinha na época. Então nem lembrava que isso aconteceu um ano atrás. Já nesse trecho, a blogueirinha pergunta sobre a possibilidade dela voltar a apresentar como co-host ou coisa do tipo. E nesse ponto eu entendo o lado da Bu. Você entraria nessa porta de novo? Não. Não? Não. Por quê? Porque não faz mais sentido pra mim. Que não faz sentido ela voltar a apresentar. Meio que um podcast que ela fundou junto com a amiga e meio que a amiga demitiu ela. Ou melhor, a empresa. Eu imagino que não foi só a empresa, não. Parece que tem coisa mais pessoal aí envolvida, ou coisa do tipo. Não tenho ideia. Mas não sou eu pra fazer... Eu não sou ninguém pra prever o futuro, não. O EP que ela ia, se ela apresentasse no futuro como co-host, não seria a mesma coisa. Elas não têm uma mesma relação, igual, por exemplo, o Igor 3K e o maluco que tem nome de marca de bicicleta. Ele mesmo. Inclusive, até a marca que tem esse mesmo nome fez um pronunciamento na época da bagunça, do flow e tudo mais. Eu não acreditei. Eu acho que ela não precisava, mas é muito interessante. É da hora. Mas me diga aí, quem que vocês acham que tá errado nessa história? A Bu, a Tatá, a empresa por trás do podcast, a Virgínia Fonseca. Eu tô apostando na Virgínia. Ou até mesmo a blogueirinha. Tô nem aí, eu que faço pergunta mesmo. O vídeo é meu. Taca a culpa em que vocês acham. Eu vou chutar a Virgínia. Me segue em todas as redes sociais. O arroba é o mesmo em todas. Tô começando a fazer live também no YouTube. Quero tentar voltar a fazer lives também no YouTube. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena. E é isso. Meu nome é Cedilho. Fui.